Todo mundo sabe que aqui no meu canal eu falo sobre dividendos, eu dou dicas, eu mostro algumas empresas e falo que esse é o melhor método para você chegar até a sua liberdade financeira na Bolsa de Valores. O fato é que muitas das vezes você não tem um passo a passo, você não tem ali um script, um manual para que você realmente consiga investir nessas empresas e que você forme ali uma carteira resiliente focada em dividendos, selecionando boas ações. No vídeo de hoje eu quero te trazer o manual, o passo a passo, para que você consiga investir em boas empresas de dividendos e que você consiga formar a sua carteira de dividendos para que te leve à liberdade financeira. E fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou te mostrar uma lista com 16 empresas que podem formar essa sua carteira de dividendos. Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Bruno, aqui eu falo sobre ações, dividendos, renda passiva, fundos imobiliários, liberdade financeira através da Bolsa de Valores e no vídeo de hoje, como eu falei na introdução, eu quero trazer aqui um manual, um passo a passo, para que você consiga ter boas empresas, boas ações na sua carteira de dividendos para que te leve até a liberdade financeira. Pois é, pessoal, a gente sabe aí que esse sistema é indiscutível. Tá? Ele realmente funciona e a gente vê aí grandes investidores, né, falando aí hoje na internet, como o Luiz Barsi, como o Lírio Parisotto, entre outros que realmente praticam esse hábito de comprar boas empresas pagadoras de dividendos e hoje desfrutam dessa riqueza aí que essas empresas proporcionam. E assim, esses investidores fizeram por muito tempo. E existem algumas métricas, existem algumas coisas que vocês devem entender para que a gente consiga ter o mesmo sucesso que esses investidores tiverem. Então, o primeiro passo é você investir em empresas boas, empresas referenciadas, empresas essas que têm muita liquidez. Então, o primeiro fato é você entender da liquidez. Por exemplo, eu posso dar dois exemplos aqui, né, das empresas da nossa bolsa, sendo uma Petrobras ou outra Vale. Essas empresas têm uma liquidez muito grande na bolsa. O que quer dizer liquidez? Quer dizer que você pode comprar e vender ali facilmente, né? Eu não quero comprar uma coisa que depois vai ser difícil eu vender. Eu quero comprar uma coisa que a qualquer momento eu consiga vender. E um bom parâmetro para isso é você ter mais de 1 milhão de negociações no dia. Então você ali nas plataformas, isso é muito fácil de ver, você consegue ver ali se essa empresa tem mais de 1 milhão de negociações ou não, tá? E aí você se sente confortável em comprar ou vender. Você não vai ter problemas no caso, né, de comprar ou vender alguma dessas empresas. Então, primeiro passo, liquidez e verificar se essas ações, essas empresas tem mais de 1 milhão de negociações ali no dia. O segundo passo, pessoal, é você realmente entender se essa empresa teve lucro ou não. Eu gosto de usar o site Status Invest ou o site Fundamentos. Nesses sites você consegue ver muito facilmente ali quando essas empresas dão lucro, qual foi os anos anteriores, se ela deu lucro, se ela não deu. Então, o interessante é que essa empresa ela tenha pelo menos 5 anos de lucros recorrentes. O mais interessante é que elas tenham pelo menos 3 anos consecutivos de lucros crescentes, tá? Então, se teve 21, 22 e 23, um exemplo, lucros recorrentes e crescentes, eu nem preciso ver os outros 2, 3 anos para trás. Eu estou entendendo que essa empresa conseguiu consolidar o negócio dela e ela vai me dar cada vez mais lucros, consequentemente, vai me dar cada vez mais dividendos. Então, isso é outro parâmetro que você tem que avaliar. Empresas que dão lucro recorrente e, entre parênteses, lucros crescentes, tá? Observe sempre isso nas empresas que você vai investir. Terceiro passo que você deve entender é que se essas empresas elas devem ter política de pagamentos de dividendos. Uma empresa que não paga dividendos, você não vai ter renda passiva. Então você precisa entender, você precisa saber se essa empresa que você vai investir, além de já ter liquidez, além de ter lucros recorrentes e crescentes, ela também faz a distribuição dos dividendos. Uma boa empresa, por exemplo, é o Banco do Brasil. Nós vamos ver no final do vídeo algumas empresas, mas uma boa empresa é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil paga, se eu não me engano, 8 dividendos no ano. 2 deles são juntos, né? Mas vários meses ali do ano, essa empresa está pagando dividendos. Ao passo que algumas empresas pagam apenas uma vez ao ano. Isso não te impossibilita de investir nessa empresa. Porém, é por isso que você tem que ter uma carteira com mais empresas para que um time de empresas pague ali dividendos mensalmente para você. Então eu vou falar isso um pouco mais para o final, mas o que eu quero que você entenda é que essas empresas que você vai investir, é óbvio, tem que ter essa política de pagamento de dividendos. E aí, pessoal,
também o quarto passo é entender se esses dividendos são crescentes. É óbvio, nem sempre a empresa vai disponibilizar do mesmo dividendo para te pagar todos os anos. Porém, as empresas, com o passar do tempo, com o lucro crescendo, por isso que lá no item 2 você vai ter que observar se esses lucros estão crescendo, provavelmente os dividendos também vão crescer. Então é interessante que você tenha também os dividendos de forma crescente. Observou isso daí, entendeu esses 4 passos, entendeu que é isso que você tem que buscar numa empresa, a gente parte para os setores. Existem alguns setores que realmente são mais resilientes que outros. Por exemplo, elétricas e bancos. São 2 setores que realmente as empresas que estão inseridas ali dão lucro recorrente. Outro setor muito bom é o setor de saneamento, né? Então, a gente começa a entender e a gente começa a fazer filtros que nos dão a possibilidade de investir em boas empresas e que a gente faça ali realmente uma carteira que nos leve até a liberdade financeira. Então, pegando todos esses pontos, a gente consegue entender que a gente consegue, sem sombra de dúvidas, formar uma carteira de dividendos e entrar para esse time seleto de investidores que conseguiram a liberdade financeira aí, e não mais do que 10, 15 anos, tá, pessoal? É óbvio, se você tem mais dinheiro para aportar, você vai chegar mais rápido. Se você tem menos dinheiro, faça um esforço, reinvista os dividendos, aplique mais, aporte mais. Isso vai fazer com que você chegue mais rapidamente na sua liberdade financeira. Milagre não existe. O que existe é muito trabalho, desempenho e inteligência para saber aonde você deve investir. E antes de eu te mostrar aqui essas ações, as 16 ações de uma matéria que eu vi, o interessante é que a gente sempre tem que pensar no longo prazo, tá, pessoal? Esse é um fator muito importante, talvez o mais importante de todos esses que eu te falei. Às vezes a empresa nem é tão boa, mas só pelo fato de você ficar com ela no longo prazo, você vai pegar algum período que essa empresa vai se valorizar muito e seu patrimônio vai multiplicar. Então, o grande lance e a grande chave é você ter paciência para continuar investindo no longo prazo, beleza? Então agora eu vou te mostrar aqui as 16 ações que eu separei aqui. Na verdade que eu separei não, que está numa matéria e que podem compor essa carteira de dividendos. Vamos dar uma olhada nelas. Então, olha só, pessoal, são essas empresas aqui, são essas ações, tá? A gente tem Bradesco, Itaú, Banestes e JHSF3. Essas 4 primeiras, observem que essas 4 primeiras ações, elas pagam dividendos todos os meses. Porém, esses dividendos, eles são dividendos pequenos, tá, pessoal? Os dividendos mensais dessas empresas são realmente poucos dividendos que elas pagam, tá? Porém, pagam todos os meses. E observe que depois nós temos mais algumas empresas. Itaúsa, temos BB Seguridade, temos Caixa Seguridade, Vale 3, BBDC4, Taesa, Sanepar, Klabin, Copasa, Banco do Brasil, Metal Leve e Brasil Agro. Observe que daqueles setores que eu falei no vídeo anteriormente, temos várias, né? Por exemplo, Bradesco, Itaú e Banestes, só as 3 primeiras ali já são do setor financeiro, já são bancos. Temos mais ali a BB Seguridade, temos mais a Caixa Seguridade, Banco ABC, Banco do Brasil. Olha o quanto de empresa que nós temos do setor financeiro, né? E aí a gente vem ali também, olha só, para Vale, né, que é uma commodity. Nós temos então Taesa, que é uma elétrica. Nós temos Sanepar e Copasa, que são companhias de água, né? Metal Leve e Brasil Agro, que são 2 empresas ali junto com o Vale, que são um pouco fora desse escopo aí de elétricas, bancos e saneamento, né? E não deixam de ser boas empresas, né? A gente sabe que o PIB do Brasil depende muito do agro, então a Brasil Agro é uma boa empresa também, porém, olha só, ela paga dividendo apenas uma vez ao ano. Então, se você investir apenas em Brasil Agro, você vai ter bons dividendos? Provavelmente sim, só que você vai ter uma recorrência só no ano. Então, olha só a importância de você ter uma carteira diversificada para que você consiga receber dividendos todos os meses de forma inteligente. E essa tabela aqui, pessoal, não quer dizer que essas empresas pagam sempre nesses meses, tá? Isso é uma referência de como as empresas geralmente pagam ano a ano os dividendos. Temos empresas que pagam apenas uma vez ao ano, como a Agro 3, olha só, a Leve 3 paga 2 vezes. O Banco do Brasil, olha só, paga 5 vezes, né? E aí vai variando, olha só, a Sanepar só paga uma vez, a Taesa paga 4 vezes. Então, é por isso que é muito interessante a gente ter toda essa diversificação aí das empresas para que a gente consiga investir e ter uma carteira que nos entregue rendimentos mensais. E para finalizar o vídeo, por que então eu gosto, né, de ter
esse tipo de investimento, investimento em dividendos. Olha só essa tabela aqui que eu quero te mostrar antes da gente finalizar o vídeo. Dá uma olhada nisso daqui, né? Um levantamento considerou o salário médio anual informado pela PNAD, incluído 13º e férias. O IPCA considera a inflação oficial do país informado pelo IBGE. E a gente tem aqui duas linhas, né? Uma linha vermelha e uma linha preta. Olha só que interessante isso daqui. A linha preta é como se a pessoa ela continuasse ganhando a mesma coisa por 10 anos, tá? E o salário dela não sofresse reajuste, tá? Então, lá em 2013, o que ela comprava com 36 mil reais, hoje, em 2023, no caso, ano passado, ela compraria, o poder de compra dela seria de apenas 21 mil reais, teria caído quase pela metade, isso porque a inflação corroeu o poder de compra dela, ou seja, o preço das coisas aumentaram e o salário dela não. Ao passo de que, se ela tivesse um salário nominal sem impacto da inflação, ou seja, se o salário dela aumentasse ano a ano, o mesmo que a inflação aumentou, ela teria praticamente o mesmo poder de compra. Ficaria ali entre 36, 38 mil reais, 2023 ali quase 39, 40 mil. Então, perceba que de 40 mil, 39 mil para 21 mil, é quase a metade. Então você perdeu o poder de compra pela metade em 10 anos. Agora imagina mais 10 anos, mais 10 anos, mais 10 anos. Quando a gente investe em dividendos, esse efeito de inflação ele é automaticamente corrigido. Por quê? Porque as empresas dão lucro, as empresas, a maioria delas, corrigem as suas tarifas e os seus preços pela inflação, porque elas continuam dando lucro, e parte desse lucro vem para os acionistas já corrigido a inflação que ela já colocou ali, né, para o seu consumidor final. Então, por isso, pessoal, que é muito importante a gente ter uma carteira focada em dividendos para que a gente garanta também esse poder de compra aí no futuro, tá? E não depender só de salário, não depender só da sua renda pessoal. Muitas das vezes a nossa renda fica defasada, tá? Se você é CLT, principalmente. Agora, quando você tem uma parte, né, você tem um patrimônio investido, provavelmente não, com certeza, esse patrimônio, né, a renda que ele te gera, se está investido na bolsa em boas empresas pagadoras de dividendos, vai ser corrigida a inflação e você vai ficar com esse problema resolvido. Então, pessoal, o vídeo de hoje eu quis te trazer aqui essas empresas, te trazer os motivos para que você invista nessas empresas e te trazer o real, o que acontece na realidade quando você foca ali no longo prazo e você tem essa carteira de dividendos, né, focada aí no longo prazo para te trazer liberdade financeira. A gente percebe que realmente é uma diferença absurda quando a gente tem o poder de compra ali preservado no longo prazo e quando a gente só depende, sei lá, do nosso salário ou do nosso prolabore. Realmente é bem complicado. Eu não entendo como que existem pessoas hoje que não investem e, de verdade, se você não investe, se você ainda não tem uma carteira, se você ainda não tem um patrimônio que te gera renda, o conselho que eu te dou é comece, pega essas dicas, pega essas empresas, estuda. Esse vídeo não é um vídeo de recomendação, eu quero que você entenda que você, a partir disso daqui, você pode começar um estudo e fazer com que construa uma carteira de dividendos para o longo prazo, para que essa carteira te leve aí à sua liberdade financeira. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, compartilha e muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.